Porque a gente fala tanto de propósito, mas não entende muito bem o que é a essência, né? Naquele momento, o motorista que estava ali tinha propósito. Naquele momento, o meu time tinha propósito. Porque o meu time estava olhando e dizendo assim: eu estou construindo uma ferramenta que muda a vida de pessoas. Lembra daquele número de 13 mortes por ano daquele cliente? Caiu de 13 para 0 no primeiro ano. E foi um grande propósito pra gente. E a gente contava isso pro nosso time: olha, o que você está escrevendo não é código. O que você está escrevendo é uma ferramenta que salva efetivamente vidas na rua. Olá, eu sou Luíse Porto e estamos mais um episódio do Start Explica. Hoje eu estou aqui com o Regis Melo, esse empreendedor que foi de Fortaleza ao mundo. Ele vai contar hoje pra gente a sua história tão inspiradora. Seja bem-vindo, Regis. Ô Luísa, satisfação estar aqui com você. Prazer, obrigado pelo convite. E olha, antes da gente começar, eu tenho um recado pra você, sua história. Olá, Regis, tudo bem? Prazer em falar com você. Deixa eu me apresentar rapidamente. Eu me chamo Guilherme Benchimol, eu sou fundador e presidente do Conselho da XP. E hoje pela manhã eu bati um papo com a Luíse. Ela me contou um pouquinho mais sobre a sua trajetória empreendedora. Bom, eu adoraria te conhecer pessoalmente. Eu sei que você vai ter esse podcast com a Luíse. E diga-se de passagem, a Luíse é uma das nossas banqueiras mais competentes no Brasil. A nossa parceria com a Start já tem mais de uma década e você está em boas mãos. Eu tenho certeza que ela vai poder te ajudar em todos os temas de investimentos, finanças e tudo que você precisar. Bom, boa entrevista, a gente se vê em breve e um grande abraço. Tchau, tchau. Pô, legal, Guilherme. Obrigado pela mensagem, tá? O convite para você visitar aqui o Ceará também tá feito. Vai ser um prazer te receber. Eu concordo plenamente com o seu comentário da competência da Luíse, tá? Tô super bem assessorado aqui por ela já há alguns bons anos, né, Luíse? É isso. Então, realmente conversando com o Guilherme, até ele incentiva muito aqui o nosso projeto do Start Explica, quando eu disse que ia termos esse momento. Então, ele realmente se prontificou para passar essa mensagem, para colocar, né, à disposição, porque ele realmente gosta de estar do lado, né, de histórias empreendedoras, e quando a gente conta essas histórias, ele vibra mesmo, né? Vibra e participa. Então, é muito bom ter você aqui. Né? Então, se sinta bem-vindo pelo Start, por toda a XP, que realmente a tua história é realmente algo que nos inspira bastante. E vamos contar para quem não conhece ainda, né? Vamos nessa, Luísa, vamos lá. Então, Regis, até vendo essa tua trajetória, que eu, né, também lhe conhecendo, eu vejo que você veio da tecnologia. Às vezes a pessoa da tecnologia, ela é mais ali, digamos assim, mais fechada, né? E você é um cara muito atento às pessoas. Então, você é muito atento ao empreendedorismo, à gestão. Então, sai completamente, digamos assim, do que a gente às vezes espera de alguém ali das exatas, né? Conta essa tua trajetória, né, da tecnologia até onde você chegou ali como empreendedor. Primeiro, essa pessoa fechada e tímida é a minha definição, viu, Luíse? Certo. Completamente. Eu acho que foi muito trabalho aí, de muito tempo, de trabalhar essa questão de comunicação e de, como você bem colocou, acho que olhar as pessoas, né? Uma coisa que eu aprendi muito cedo na minha carreira é que a tecnologia sozinha não faz nada. As pessoas constroem os produtos, as pessoas constroem os projetos, né? Então, você ter um domínio do negócio, entender as necessidades do cliente, entender como as pessoas agem naqueles processos, entender como o propósito das pessoas naqueles determinados produtos ou projetos que você está criando é super importante. Então, lá no começo da carreira, né, a tecnologia, a nossa base é muito técnica, né? Mas eu vi que a técnica tinha que se complementar também com conhecimento de negócio e com conhecimento humano. Então, foi um trabalho aí de aprendizado na construção aí dos primeiros projetos, dos primeiros empreendimentos. E como foi a vontade de empreender? De onde é que surgiu essa ideia de resolver dores, de empreender, de tomar risco? Olha, eu acho que os meus pais, Luizinho, eu nasci numa casa de empreendedores. Meu pai sempre foi empreendedor, minha mãe também tinha uma veia empreendedora.
E desde criança eu tinha aquela vontade de, poxa, eu vou construir um negócio e vou fazer ele dar certo. Era muita inspiração pelo lado do meu pai, que eu, poxa, admiro imensamente, pelo lado da minha mãe também, que sempre batalharam criando negócios e construindo diversas frentes, né? Então, muito cedo meu pai me deixava na escola e dizia assim, filho, olha, é por tua conta, faz acontecer. O seu pai está fazendo a parte dele aqui, te dando uma boa educação, te dando princípios, te dando as condições, mas quem vai fazer é você. Então sempre teve aquele comichão e aquele bichinho dizendo assim, vai que tu tem que fazer a coisa dar certo, né? E eu acho que o empreendedor é um pouco isso, né? É um pouco do perceber dores, mas também ter aquela vontade de resolver os problemas e construir seu próprio negócio, construir seu próprio caminho, né? E como é que chegou a computação, a tecnologia na tua vida? De onde é que despertou? Poxa, Luiz, eu nasci numa época que computador não era como tem hoje, né? Que a gente tem um computador no bolso, né? Hoje, então todo telefone é um computador no bolso. E eu tive a sorte de ter um tio, né? Que trabalhava na área ele era professor de estatística na Universidade Federal. E ele me deu o acesso ao primeiro computador que eu tive, que eu tenho até hoje, que eu guardo até hoje, incrivelmente. Eu tenho um mini museu em casa e ele é um deles. E a gente ia... Meu tio era louco o suficiente para me levar para o campus do PC, que é o campus da Universidade Federal aqui no Ceará, no dia de domingo de manhã, para usar o computador da Universidade Federal. Então a gente entrava no departamento de estatística e eu sentava na frente do computador e achava aquilo a oitava maravilha do mundo, porque eu me via construindo uma coisa que ali escrevendo código, escrevendo comandos no computador, as coisas surgiam, né? Então era uma sensação de meio um engenheiro viu o prédio construído, meio eu é um arquiteto desenhando um projeto, meio uma mistura de tudo e uma sensação também de uma coisa nova a aprender todo dia. A computação é muito dinâmica, né? Meio que um futurismo também ali nas suas mãos, né? Então juntava aquilo tudo, apesar da completa falta de acesso ao computador, né? Eu não tinha acesso ao computador, as viagens ao campus do PC com meu tio Ivaldo, faziam com que eu me maravilhasse com a área, né? Então você vê essa conexão desse contexto familiar, né? Teus pais nesse incentivo de deixar você sendo protagonista, olha, tá aqui, né? Você não vai ter nada de mão beijada, mas a gente tá aqui te dando toda a base, e um tio também que te incluiu aí numa projeção de que você conseguiu acessar, realmente conseguiu pegar no futuro e se imaginar, né, construindo esse Regis empreendedor. E super inspiradores, pessoas super inspiradoras, assim, que não só trouxeram essa veia empreendedora e essa veia para a computação, mas também princípios importantes, né? Me emancipei com 16 anos, Luiz, para montar o meu primeiro negócio, que naturalmente não deu certo, né? Mas curiosamente tem o documento de emancipação até hoje guardado numa gaveta como um troféu, pô. Foi a primeira tentativa de empreender lá no começo da carreira. Então a busca da independência foi desde cedo. Foi desde sempre. Desde sempre. Foi desde sempre, né? De fazer acontecer. Legal. Regis, e diante de tudo isso, né? A primeira empresa, como é que você acabou de falar, né? A primeira não deu certo. E aí, quando foi que você percebeu que acertei? Vou aqui agora ter uma trajetória mais contínua. Qual foi assim o momento que você identificou que realmente o Regis, empreendedor, ali, criou aquela musculatura e daí para frente andou? Luiz, essa pergunta é excelente. Até porque a gente escuta histórias de empreendedorismo lineares, né? Uhum. As histórias lineares começam assim: eu tive uma ideia maravilhosa, eu montei um negócio, esse negócio explodiu, deu certo e, poxa, me trouxe sucesso. Na verdade, a coisa nunca acontece desse jeito. As histórias não são lineares, né? As histórias dão muito errado. E mesmo a trajetória que deu certo, dá muito errado muitas vezes até dar certo.
Então, assim, eu tentei muitos projetos, tentei muitos negócios, né? Montei uma empresa em outro segmento, eu tinha uma empresa de fábrica de software, que desenvolvia software sob medida lá atrás, bem lá atrás. Desenvolvi software para grandes empresas aqui no Ceará, Projetos Queiroz, Banco do Nordeste, né? O sistema de crédito do Banco do Nordeste, a gente desenvolveu lá atrás. Então a veia financeira, a veia de tecnologia estava lá. Mas eu tinha a percepção que o desenvolvimento sob medida, que era o que a gente fazia com fábrica, não gerava uma coisa que mudou a humanidade, que é a escala. Né? Se você for observar, o desenvolvimento da humanidade veio muito fortemente quando a gente dominou a economia de escala. Quando a gente aprendeu a fazer aquela mesma coisa repetidamente e com uma boa qualidade. E na área de TI, desenvolver software para cada cliente, que era o que a gente fazia na fábrica, não gerava escala. Não podia dar essa escala, né? Porque era muito personalizado. Era muito personalizado. Então, cada cliente chegava com demanda, o que era ótimo, de um ponto de vista, mas era ruim. Era uma receita de curto prazo interessante, mas era ruim com uma escala. Mas ela tinha uma coisa maravilhosa, que era a possibilidade de validar um monte de tese. Então, vários clientes chegavam com problemas para a gente, dizendo assim, olha, a gente tem um problema nessa determinada área. Valida ou desenvolve esse produto, desenvolve essa solução. Isso era uma chance para mim validar aquela dor e entender a dor do cliente. E, eventualmente, olhar para aquela dor e dizer, cara, isso é escalável. Acho que foi aí que você começou a lidar melhor com pessoas, hein? Começou a fazer perguntas, entender. E entender aquele processo todo, né? Nessa história de desenvolver vários projetos, chegou um cliente local aqui, contando a história de um problema deles. E aí esse projeto acabou virando um produto. Olha, interessante. Então, através da dor de um cliente, você resolveu o problema dele e gerou um produto que atendeu outros empresários do mesmo segmento, é isso? Exatamente. A gente tinha um cliente que foi cliente na história inteira da minha empresa e são amigos e especificamente serão clientes no futuro, se Deus quiser, continuando essa jornada, que é o M. Dias Branco. O M. Dias Branco chegou pra gente e disse assim, olha, eu tenho um problema aqui que é a nossa solução de pronta entrega. A solução de pronta entrega do M. Dias, todo mundo já deve ter visto isso na rua, são aquelas combis que saem carregadas de mercadoria e vendem porta a porta nos pontos de venda. No pequeno mercado, no mercado de bairro, na pequena bodega, etc. Aqueles motoristas faziam vendas em uma época que eles tinham que preencher a venda no papel e chegavam no final do dia na fábrica e tinham que lançar todas aquelas transações financeiras e davam muito trabalho, perdiam-se horas do motorista para fazer essa automação. E o deslocamento? O deslocamento, né, o próprio processo de venda, por ser tudo manual, eventualmente aconteciam erros, etc. E a gente desenvolveu uma tecnologia lá atrás, numa época que não existia smartphone, Luísa. Ai, Luísa, nossa. Desculpa. Nossa, muito... era tipo o quê? Aqueles... Palm Tops. Ah, pronto, Palm Tops. Luísa, Eita, somos velhos o suficiente para termos vistos os Palm Tops. Não. E aí a gente foi desenvolveu... pouco tempo, né, que eles ficaram, Palm Top? Por incrível que pareça, não. Parece que foi pouco tempo, né? Era muito usado para essa parte de vendas mesmo, na estoque. E aí, Luiz, o que aconteceu? O cliente chega com essa demanda e a gente desenvolveu uma tecnologia que o motorista, vendedor, fazia a transação de venda no Palm Top, apontava para uma impressora e a nota fiscal saía impressa no carro. Revolucionou aquele Não precisava negócio. voltar para a fábrica. Ele voltava para a fábrica porque eventualmente ele tinha que entregar o financeiro. Era uma época que as pessoas pagavam com cheque, com dinheiro, mas ele não precisava mais fazer a prestação de conta, ele não precisava mais contar quantas notas recebeu, a impressão da nota e todo o cálculo de impostos eram feitos automaticamente. Então, aquela jornada de 2-3 horas que ele passava na fábrica se diminuiu para minutos. Super inovação, né? Mudou o negócio do M. Dias Branco naquele determinado Muda o patamar totalmente. E aí a percepção do projeto, lembra que era um projeto contratado sob medida naquele momento, foi, poxa, essa dor que o M. Dias tem parece ser uma dor que vários outros clientes têm. Então, por que não transformar isso
em um produto. E o produto que poderia ser comercializado para outros negócios, para outros clientes e tudo mais. A questão da logística, né, mais organizada também, produtiva. Né? E a logística é um negócio super complexo, né? Super difícil de se trabalhar, mas que quando você ganha 2% em uma operação de logística, escala você está falando de milhões de reais. Então, isso é muito importante. Inclusive, até um ponto interessante que eu também vi dentro da tua história de empresas, que também existe ali um momento onde também você tem ali a empresa que faz a telemetria, não é isso? Exato. Como é que também essa é uma história muito interessante que você contou aqui uma vez pra gente. Boa. Que eu fiquei bem impactada também com essa história. Boa. Foi uma situação interessante, né? Quando a gente começou a desenvolver esse software, né? Na minha primeira companhia aqui que foi fundada e com a ideia de desenvolver o produto, que foi a Green Mile. Essa foi a tua primeira empresa? Foi a minha primeira empresa que estava focada no desenvolvimento de produto, que a empresa anterior estava focada em venda de desenvolvimento sob medida, né? Eram projetos, não... Aí veio a Green Mile. Aí veio a Green Mile. E a Green Mile vendia essa solução para os motoristas e a gente precisava de um equipamento instalado no caminhão, no veículo do motorista, que fizesse o rastreamento daquele motorista. O rastreamento é saber onde aquele motorista está, etc, né? E aí eu fundei uma outra companhia, que foi a Trix, e a Trix fazia basicamente, a gente desenvolvia um hardware, um equipamento físico, que a gente instalava no caminhão, e além de saber localização do veículo, a gente media as informações de como o motorista dirigia aquele veículo. O que era interessante porque alimentava os dados da logística, né, o dado do posicionamento, velocidade, etc, onde o motorista está, são dados importantes para a logística, mas a gente percebeu uma coisa também super importante. Fazer com que aquele motorista dirigisse melhor o veículo poderia mudar o jogo. Um dos clientes que a gente tinha na base matava 13 pessoas por ano de acidente de veículo. Porque acidentes aconteciam, né, e muitas vezes eram acidentes que poderiam ser evitados com a melhor direção, com alguns cuidados. O projeto que a gente desenvolveu lá atrás, Luiz, media como o motorista dirigia, e aí vem aquele link entre como tratar pessoas versus como educá-las versus como usar a tecnologia para isso. Bom, queria até isso que você está falando é fantástico, porque você está falando de algo que acontece nas estradas, né, do mundo todo, onde existia ali uma dor, né, que eram acidentes, né, mexia com vidas, né, e você identificou ali, através de uma ferramenta de tecnologia, como fazer um gerenciamento de risco para reduzir acidentes, não é isso? Exato. Então, aí você usou a parte do software e do hardware para juntar as duas coisas que a gente fala muito hoje sobre isso, né? As soft skills, né? O que eu preciso da parte técnica, eu preciso da parte... Então, você conseguiu reunir as duas coisas para trazer ali uma solução. Isso foi mais ou menos em qual ano, Regis? 2010, por volta disso. 2010. E é um assunto tão atual, né? E é um assunto tão atual. E interessante dessa história, Luiz, voltando para a não linearidade da coisa, né? A primeira versão do software que a gente lançou, a visão do técnico que estava bolando lá a solução, foi, poxa, vamos criar um super dashboard, um super painel com indicadores, dizendo todas as informações do motorista. A gente sabia informação como o ângulo do acelerador, como ele estava pisando no acelerador, se ele estava fazendo frenagem brusca, se ele estava dirigindo numa curva muito acelerada e ia tombar o veículo. A gente sabia todo esse tipo de informação. E em tempo real? Em tempo real, né? Então, a cada minuto ele transmitia a informação do que estava acontecendo na rua, ou se acontecesse algum evento que fosse válido, né? E a gente pensou, poxa, vamos criar um super dashboard, porque o gestor da frota pode olhar esse dashboard e dizer, a Luíse eventualmente não está dirigindo bem, ela poderia melhorar. E foi um completo fracasso, essa primeira versão do software. Porque as pessoas não engajavam naquela O que é que solução. faltou para engajar? Faltou o lado humano. Faltou o lado humano na coisa. E aí... Quer dizer, você tinha uma super ideia, um sistema que... Tinha uma super ideia, super dados. O sistema funcionava. Funcionavam, né? Mas a gente faltou a conexão humana
com a pessoa. E como é que resolveu isso? De novo, com a presença e o link das pessoas. E super curiosa essa história. Porque eu fui fazer a visita em um dos clientes, né? E a gente estava tentando emplacar essa solução, tinha marcado uma reunião com o cliente. Isso foi no Brasil ou fora? Foi no Brasil, ainda no Brasil. E nessa reunião com o cliente, ele disse, Regis, olha, eu cheguei na fábrica para fazer essa reunião, uma fábrica super distante, dirigi algumas horas para chegar lá. Ele disse, Regis, me desculpa, a gente marcou a reunião agora às 8h, mas eu vou ter que atrasar 1 hora porque eu tenho que fazer a abertura do treinamento dos motoristas de direção defensiva. Aí, você me espera, como é que a gente faz? Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, eu vou contigo. Vou fazer o treinamento junto contigo, né? Tinha aquela ideia maluca de... Então era o cliente, o dono da empresa, que ia fazer esse treinamento para os motoristas. Ele ia fazer a abertura, era um diretor, ia fazer a abertura do treinamento, ele tinha que ficar em um determinado momento no treinamento e pediu desculpa porque ia atrasar, né? Porque ele tinha que fazer isso tudo. Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, já que eu tô aqui, eu quero fazer o treinamento junto contigo. Entrei para fazer o treinamento junto com ele, um auditório cheio de motoristas. E aí entrou um professor, né, sobre direção defensiva para contar para os motoristas como era dirigir corretamente. Eu olhei ao meu redor, né, imagina um auditório com 100 motoristas. E aí, poxa, percebi logo a desconexão dos motoristas. Primeiro, os caras não se identificavam com aquela pessoa que estava ali. Imagina o cara chegar lá de camisa de manga comprida, todo arrumadinho, para ensinar para um motorista que está dirigindo um caminhão há 20, 30 anos como dirige. O cara olha pra ele e diz assim, poxa, ele não faz isso. Nunca fez isso, ele vai me ensinar como fazer? Eu percebi com a completa desconexão naquele determinado momento. Acabou o treinamento, eu perguntei pro cliente, vem cá, com que frequência vocês fazem? Não, a gente faz a cada 6 meses, uma vez por ano, esse tipo de treinamento. E aí comecei a fazer aquelas perguntas de curioso, né? E quantos acidentes acontecem? Aí comecei a chegar nesses números. Eu disse, poxa, tem um problema enorme aqui no ser humano motorista, que é um indivíduo muitas vezes que não tem uma educação formal, né? Mas que precisa ser educado de alguma maneira. Que tal pegar todos os dados que a gente tem e criar um software que melhorasse a vida dele? E que ensinasse ele a dirigir melhor. Não me ensinar como aquele treinamento pontual, mas que ensinasse no dia a dia. E a gente criou um produto chamado Bino, né? Quem é velho o suficiente para entender a referência, era de um programa de TV que era o Carga Pesada, que tinha o Bino, que era um motorista de caminhão, a Cilada Bino, etc., que contava para o motorista todos os dias como ele estava indo, né? Então ele contava ao final do dia uma história mais ou menos assim, seu João, nessa fábrica aqui tem 30 motoristas, você é o motorista 18, você está lá no final. Ranqueando. Você quer subir para os top 10? Se você subir para os top 10, Olha. Você tem uma premiação, você tem uma motivação para subir nos top 10. Para subir para os top 10, você tem que trabalhar esses 3 pontos aqui, que são os teus pontos mais fracos. E aí o software dizia para o seu João quais eram os pontos que ele tinha que trabalhar. Eu faço muita frenagem brusca, posso correr um risco aqui de alguém bater, eu acelero muito na curva, eu posso tombar um veículo e matar alguém. E aí ele dizia características do que o seu João precisava fazer. E aí ele tinha um ciclo virtuoso, porque todos os dias ele contava para o seu João se ele tinha melhorado, dava uma nota para o seu João ao fim de todos os dias e dizia, seu João, agora você não é mais o 18, você é o 16, vamos subir? Trabalha agora esses outros pontos. Então tinha toda uma questão de educação de adulto, tinha toda uma questão de como falar com aquele indivíduo. Palpável, né? Porque ele conseguia tangibilizar. Feedback contínuo, né? Porque todos os dias o seu João recebia um feedback contínuo. Então tinha todo um processo ali para fazer aquele negócio acontecer. E a gente, e essa empresa que a gente implantou, a primeira empresa que a gente implantou, fez um negócio sensacional. A gente se juntou com o RH naquele determinado momento, inventou uma premiação para os motoristas, os top 5 iriam ganhar prêmios. Olha, isso aí é algo interessante, quer dizer, né, a área de exatas buscando o RH,
Alguns anos exatas, atrás. buscando humanas e se juntando com humanas. Né? Então, às vezes, até fazendo um parênteses com tudo que você está falando, que é isso realmente, eu sou muito entusiasta assim, dessas conexões entre as áreas da empresa, porque hoje todos são focados precisam ser focados no resultado. Né? E o resultado é de todos. Então, né, antigamente existia muito aquela questão, o financeiro está fazendo a minha parte, o comercial caixa, tá, né? Cada um na sua caixa, e às vezes ninguém nem entendia para onde a empresa queria ir. Então, você está falando de algo que você trouxe uma inovação há uns bons anos atrás e que hoje é realmente o que tem que ser feito, o que está mais entendido, que as empresas estão mudando muito essa concepção, que quem não trabalha assim está meio que realmente Excelente ponto. Totalmente fora do que precisa, né? E o RH hoje ele é muito estratégico dentro dos negócios, né? E aí eu percebi tração nesse negócio em 2 momentos. Eu visitava o cliente muito frequentemente. O primeiro momento de tração foi quando vendo? eu vi Você não é de tecnológica. Sou na veia, Luiz. Sou programador até hoje. Mas e aí eu percebi tração em 2 momentos. Né? O primeiro momento foi quando eu fui uma das visitas no cliente. Eu fazia isso muito frequentemente. Eu vi os motoristas na matinal, no momento que eles se encontravam, um motorista olhando para outro e dizendo assim, olha, eu tô em terceiro e vou te pegar, viu? Isso é ótimo. Vou subir pro primeiro. Então, existia o engajamento social deles. Virtuoso. Né? Então, era um ciclo virtuoso que estava acontecendo naquele determinado momento. Era uma competição super saudável entre eles. E aí, o que o RH fez junto com a gente nesse momento? A gente inventou essa premiação. Imagina o seguinte, motorista de caminhão, 99% homens, 99% naquele perfil ali, 30, 40 a mais, né? E a gente, nesse processo com o RH, combinou para eles contactarem as esposas e levarem esposas e famílias para a premiação sem os motoristas saberem. Nossa. Reunimos todos os motoristas no auditório. Que passam muito tempo fora de casa, muitas vezes, que né? passa todo mundo, né, ali um tempo imenso fora de casa. E aí começamos a chamar o primeiro colocado, segundo colocado, quinto colocado e etc. E a esposa e os filhos entravam no auditório para dar premiação para eles. Então eu vi assim, um cara que estava 30 anos de motorista, um senhorzinho de 60 anos de idade, subindo no auditório para receber um prêmio, com lágrima no olho, dizendo assim, poxa, eu não tinha mais um reconhecimento só dos pares. Tinha um reconhecimento dos pares pela competição, né, na matinal. Eu tinha um reconhecimento da empresa, que estava investindo naquela questão, né, e estava premiando, mas eu tinha um reconhecimento social, inclusive da minha família. Que inclusive é muito importante, que é muitas vezes onde você deixa ausências e naquele momento ali tudo se responde naquele momento, né? Que levar o orgulho para a família, né? Dizer, olha, eu tô aqui, eu tô ausente, mas olha como eu tô fazendo certo. E né? o legal disso, Luiz, é que eu vou usar uma palavra super batida hoje em dia, super batida, tá certo? Que eu nem gosto de usar, que chama propósito. Porque a gente fala tanto de propósito, mas não entende muito bem o que é a essência, né? Naquele momento, o motorista que estava ali tinha propósito. Naquele momento, o meu time tinha propósito. Porque o meu time estava olhando e dizendo assim, eu estou construindo uma ferramenta que muda a vida de pessoas. Lembra daquele número de 13 mortes por ano daquele cliente? Caiu de 13 para 0 no primeiro ano. E foi um grande propósito para a gente. E a gente contava isso pro nosso time. Olha, o que você está escrevendo não é código. O que você está escrevendo é uma ferramenta que salva efetivamente vidas na rua. Isso muda tudo, né? Isso muda tudo, porque a forma como você está desenvolvendo, a forma como você está olhando para o problema é completamente diferente. Né? Tirar a frieza, né? Deixou de ser um produto de software que a gente vende no dia seguinte, passou a ser um produto que muda a vida das pessoas. Regis, essa história é muito, muito incrível e assim, se a gente vê assim como, né, uma inovação, né? Ela veio ali de uma solução, como você falou, você conseguiu, né, escalar isso através de uma ferramenta que consegue dar dados, deixar palpável, deixar visual para o usuário entender, né? É como você falou, como é que eu gero um engajamento?
né? Eu preciso ter esse visual, essa questão de ter o benchmark, né? Quer dizer, quem é melhor do que eu, como eu posso ficar bom também, e que isso motiva, né, as pessoas e tudo isso tem tanto de gestão, né? Quando a gente reúne, se a gente fosse assim, destrinchar em conceitos, né, de gestão, e eu sair muito aí de dentro, e eu vejo também que essa questão que você até traz muito, né, dessas suas histórias, é muito também do que hoje você leva hoje como conselheiro de algumas empresas, né? Então hoje você é um empresário, né, que teve toda essa trajetória, se você puder contar essa mudança, né? Então, como você estava ali na linha de frente, escutando o cliente, eu fico aqui imaginando. Então, você está aqui contando a história, que você escutou o cliente, viu a dor, foi lá para a reunião de segurança, motivando as pessoas a entenderem o que é o propósito do que ela faz, que não é só código. Como é que o Regis, gestor, que foi vendo a empresa crescer, ele foi ali entendendo que ele tinha que sair mais do operacional e começar a olhar a empresa de forma mais estratégica. Quando é que ela criou essa grandeza, né, de você sair aí dessa transição, né, de Fortaleza para o mundo? Como foi? Longa história, Luísa, longa história. Primeiro, é super difícil sair do operacional, né? Super difícil largar esse osso. Mas lembra daquela discussão de economia de escala e como a gente escala o negócio? Era uma preocupação que a gente tinha desde o começo. Como fazer... O primeiro movimento ali que foi sair de projetos e ir para produtos já foi com essa intenção. Então, aprender um pouco de gestão e entender como escalar esse negócio com pessoas competentes do seu lado. Então, eu acho que essa é a parte mais difícil. É entender que você pode até ser capaz em uma determinada área, certamente você não vai ser capaz em todas as áreas. Você nunca vai ser um bom técnico, um bom contador, um bom administrador, um bom RH. Você tem que se cercar de pessoas melhores que você. E pessoas, eventualmente, que vão ser melhores que você, inclusive dentro da sua área inicial, dentro da sua área principal. Faz parte do negócio, faz parte do jogo, né? Com a visão de crescer e estruturar essa empresa, crescer o negócio, né? A gente começou como startup pequenininha em Fortaleza, mas sempre com um objetivo grande ali, um sonho grande de crescer para o Brasil, para o mundo, e exportar software e de vender essa solução para o mundo todo. E você falando isso até conecta, que até também você tem o blog, né? E eu até li seu último artigo que eu achei bem interessante sobre o castelo e o fosso, né, do castelo. Então você falou, agora eu me lembrei, né? Então que você, a startup, como é que você identifica no blog? Tem que ter velocidade, mas chega um momento que para a empresa crescer você tem que cuidar dos arredores, né, do fosso do castelo. Acho que combina com o que você está falando agora, né? Ai, gente, descobri uma leitora do meu blog aqui. Pois eu leio. regismelo.com, fazendo meu merchandising aqui. Mas é bem profundo, eu gosto muito, porque você cita livros, enfim, né? Eu acho que é bem bacana. Dá trabalho escrever aqui, porque tem dezenas de referências em cada E gostei das ilustrações também. Aí tem me ajudado com isso, Luiz. Muito bom. Esse artigo que você está falando exatamente é um artigo que faz uma analogia entre um castelo medieval e um fosso, onde o fosso era o que protegia aquele castelo medieval de invasões, né? Então, se um determinado inimigo tenta invadir aquele castelo, ele tem um fosso lá cheio de jacarés na ilustração para proteger. Em que momento você identificou que foi a Green Mile precisava começar a aprofundar esse fosso? Eu acho que era uma visão assim de como crescer um negócio de forma estruturada, né? A gente vê muitos negócios em que você tem uma ideia muito básica no início, lança aquela ideia até eventualmente inovadora, mas ela é tão facilmente copiável que você perde o valor rapidamente, né? Em negócios físicos a gente vê isso todos os dias. Eu lancei um determinado negócio físico de venda de qualquer coisa, tá? Sei lá, venda de açaí. E aí tem 50 lojas de venda de açaí no dia seguinte, porque é um negócio que tem uma barreira de entrada muito baixa, muito pequena. Certo. Então esse artigo especificamente que você está citando, né, fala um pouco dessas barreiras de entrada, ou como criar um fosso que te proteja.
Quando você é uma startup, que você tem uma ideia, um principal fosso de uma startup é velocidade. Eu tenho que ser rápido o suficiente para implementar aquela determinada solução, até com a humildade de entender que a ideia não vale nada, né? Porque às vezes a gente fica, eu tive uma ideia brilhante. de $1 bilhão. A ideia não vale coisa nenhuma, né? A execução daquela ideia, a execução rápida daquela ideia e as eventuais, como a gente fala em startup, pivotagens, ou seja, mudanças de rumo quando necessárias daquela ideia é que fazem a diferença. Se tem uma mudança de rumo há pouco, né? A gente desenvolveu um projeto que era um monte de dashboard lindo, que enchia meus olhos técnicos, mas não vendia o produto. No momento que a gente mudou aquilo para algo que tocava nas pessoas, a gente passou a ser um produto com um fosso, ou com a barreira de entrada, muito mais complexa. E como chegar no momento, assim, de descobrir o que colocar dentro desse fosso para fazer essa... Falar com o cliente, ir para a rua, entender a dor do cliente, fazer rota. Eu cansei de fazer rota de motorista. Acordava 4 horas da manhã, já estava 5 horas da manhã na fábrica. Você mesmo fazendo a rota. Ia fazer rota. Qual era o teu... Foi intencional ou foi uma necessidade que eu preciso ir para saber, foi o que, um impulso, ou realmente você foi com a intenção Luiz, de... Eu tinha uma loucura na cabeça, que era assim, quando eu entrava no negócio, eu precisava entender o negócio melhor do que qualquer pessoa. Eu queria entender aquele negócio melhor do que qualquer pessoa. Quando eu estava fazendo um projeto lá do sistema de crédito do Banco do Nordeste, eu disse, eu vou ser o melhor cara de matemática financeira, eu vou entender tudo sobre finanças, sobre matemática financeira, e me aprofundei em matemática financeira, assim, absurdamente. Porque eu precisava entender para construir aquele determinado produto. Quando eu fui para a área de logística, eu disse, poxa, eu quero conhecer a dor claramente. E eu não vou conhecer a dor dentro da sala, no ar-condicionado, sentado na frente do computador. Eu vou conhecer a dor visitando a operação. Uma história super curiosa. A gente contratou um profissional de UI e UX, né, um designer. Uma pessoa que desenha as telas do software, e a gente desenhou as telas da primeira versão do software com um determinado padrão de cores, etc. Ficou lindo o software. A primeira versão que a gente tinha desenhado era eu, que era horrorosa, realmente, né? E quando a gente foi fazer os testes em campo mostravam que o motorista tinha muita dificuldade de enxergar a tela, porque ele estava no sol e o contraste não ajudava. Então ele não conseguia ver a tela e enxergar o que estava na tela do celular. Ele ficava com a mão tentando, ele entrava dentro do caminhão para tentar digitar. Eu disse, não serve para nada o que a gente desenhou, joga isso fora e vamos começar do zero, pensando no princípio que o cara vai operar o software na chuva, no sol, ao meio-dia, etc. Só aprende isso indo para a operação. É impossível aprender isso no ar-condicionado dentro do escritório. Então, o primeiro conselho, assim, o primeiro grande aprendizado dessa jornada foi: visite teu cliente, dê a cara a tapa, entenda como a operação funciona. Luiz, fiz rota pra caramba. Que bom, viu? Essa história é muito boa, porque é algo que traz, assim, pra gente, pra qualquer negócio, uma adaptação mesmo. Então, ir na linha de frente, até também vejo que você gosta do Armin Klink, né? Adoro, é uma inspiração ele. E também, eu acho que ele fala muito, né, sobre isso, né? Ele tem ali uma parte técnica também que ele domina bastante, né, sobre a construção dos barcos, mas ele faz questão de conversar ali com... Diz que ele cita muito aqui a Praia do Mucuripe, né? Que ele vem muito aqui para conversar com o jangadeiro, entender como é que funciona, aprender ali com quem tem aquela cultura ali do fazer todo dia, de estar dentro do mar, de passar pelos perrengues. Ele gosta muito ele também tem essa abordagem muito parecida com a sua. E que temos tecnologia naquela jangadinha ali, que são tecnologias que não são usadas até hoje, que são super inovadoras, né? Como navegar um barco e como direcionar um barco sem leme. Né? Então são princípios que a humanidade aprendeu e que o jangadeiro foi passando de uma geração para outra, e com os pequenos barquinhos e tudo mais, e que o Armin Klink usou em vários projetos dele. Então, são aprendizados que a gente vê na operação. Não está escrito em livro nenhum que o jangadeiro tem que molhar a vela para mudar, por exemplo, a forma como ele vai mudar a dirigibilidade da jangada.
mas ele sabe que tem que fazer isso. Tem que fazer muita rota, né, Regis? Tem que fazer muita rota. Tem que pegar muita jangada, tem que pescar muito peixe. É verdade, que bom. Nossa, esse nosso bate-papo aqui vai aqui muito, muito tempo, porque é muita história, mas aí, vamos lá. Então, passamos por esse tempo, né, onde você pegou muita rota, foi trazendo pessoas, né, melhores do que você para dentro da operação. E como pessoas incríveis, Luísa. Me conta um pouco, assim, como é que foi, né, engajar essas pessoas dentro dos sonhos, dentro dos projetos, e como a empresa chegou nesse patamar global. Eu acho que primeiro, assim, uma bênção de Deus ter colocado tantas pessoas boas do meu lado, né? E pessoas que entendiam o propósito, entendiam o que deveriam fazer e como deveriam fazer, como chegar lá. Né? Pessoas que saíam em rota também, 5 horas da manhã. Por acaso, né, eles viam vocês fazendo e também repetiam, né? Faziam. E a gente tinha algumas ideias malucas, né? Num determinado momento a gente disse assim, poxa, por que não fazer todo mundo fazer isso? Então o programador que estava sendo contratado, o primeiro dia ia pra rota, fazer rota, e ele voltava cheio de ideia e dizia assim, cara, agora eu entendi o que é que eu vou fazer e como eu vou fazer. Ele deixava de ser um cara que estava escrevendo uma determinada tela, uma determinada funcionalidade do software por acaso, né? Então trazer esse propósito era muito importante. Ter pessoas não só boas tecnicamente, mas pessoas que vestiam e que tinham uma cultura da empresa muito clara, né? E eu acho que essa cultura era muito passada assim de pessoa para pessoa. Como é que você fez assim para criar esse apaixonamento pela cultura, esse engajamento? Vivendo com brilho no olho todo dia. Com brilho no olho do negócio que a gente estava construindo. E contando para eles o que a gente estava construindo, por que a gente estava construindo. Eu brincava com o meu time dizendo, gente, tem software cearense rodando no Alasca, tem software cearense rodando no Japão. Vocês sabem o que vocês estão fazendo? Então era um orgulho. A gente que nasceu como uma startup pequenininha no Ceará, de repente estava exportando para o mundo inteiro. Isso era muito legal. Cearense vai longe, né? Vai. Então, e como foi sair, né, dessa posição, né, de se desapegar e o que é que o Regis aprendeu com isso? O que é que você precisou abrir mão para deixar esse filho, digamos, seguir a vida dele? Quando é que você entendeu que esse filho já estava pronto para seguir sozinho? Empoderar pessoas em um determinado momento que a empresa atinge é super fundamental, né? Porque você começa a entender que você não pode dar conta de tudo. Então, empoderar pessoas e, eventualmente, essas pessoas não te entregarem o que você precisa, mas você apoiar na construção delas, é super importante também. Porque se é uma empresa que pune o erro, Luiz, você acaba construindo um ambiente em que ninguém faz nada. Então, muitas vezes a gente cometeu erros durante a jornada e muitas vezes a gente olhou e disse assim, gente, vamos resolver o problema, vamos identificar o que é que a gente precisa fazer para melhorar e vamos sair do outro lado. Ao invés de olhar como muitas empresas olham, né? Caça os culpados e punição aos inocentes. Sim. Né? Então, assim, poxa, vamos punir quem errou aqui. Muitas vezes aquele indivíduo estava errando porque ele estava tentando uma coisa nova. E se ele não tivesse esse ambiente que pudesse tentar, a inovação não chega. A inovação não chega, a ideia nova não chega, nada chega, né? Fica dependendo somente do founder, que o founder tá com a cabeça e mais um monte de coisa diferente. Maravilha! E hoje nós temos, né, a inteligência artificial tomando conta do nosso dia a dia. Uau, né? Um grande uau. Né, grande, né? E realmente trazendo muita, digamos assim, ela traz ali algo que a gente, uma velocidade que, é como você falou, né? A gente fica, meu Deus, né? Quando é que, como é que você enxerga, né, com essa tua visão de tecnologia, de velocidade das coisas, de tantos equipamentos que já surgiram? Como é que você identifica hoje que ela pode ser um aliado ou até que ponto também vai ser assim um tempo que nós vamos usar de algum determinado e pode ser que algumas outras coisas sejam validadas que anteriormente foram usadas, que não são mais usadas hoje? Qual a tua visão de futuro com relação a esse uso que está tão na mão da gente já? Tá, primeiro eu acho que eu nunca aprendi tão rápido como tenho aprendido por conta da AI, né?
Então, o acesso à informação que a gente tinha com a internet, se era um X com AI, agora é 100X, porque ele te potencializa absurdamente. Eu adoro ler, Luiz. Adoro ler, né? Eu brincava com meu filho dizendo assim, filho, imagina se tivesse uma máquina e a gente pegasse a capacidade de uma determinada pessoa. Imagina a melhor pessoa que você conhece em finanças, a Luíse, e a gente transferisse a capacidade da Luíse pra gente. A gente ia saber finanças como ela, imagina. E aí o meu filho disse assim, poxa, pai, seria muito legal. Eu disse, filho, já existe uma máquina que faz isso. Aí ele me perguntou, poxa, que máquina é essa? Ele chama livro. Né? A Luíse escreveu o livro dela falando um monte de coisa das experiências de finanças. A gente lê o livro e transfere boa parte desse conhecimento pra gente. A largura de banda dessa transferência é baixa, né? Porque a gente tem que ler página por página, Sim. e entender coisa por coisa, né? O livro é uma super ferramenta. A AI é uma ferramenta com um potencial muito maior. Porque imagina agora, eu não sei um determinado assunto e eu vou para a AI e digo assim, me conta sobre esse determinado problema. Me conta sobre como eu resolvo isso. Me resume esse determinado livro. Ah, esse assunto é interessante, é um assunto que eu preciso me aprofundar. Aí agora eu vou ler e me aprofundar sobre aquele tema. Se você fica na superficialidade da IA, ou seja, trazendo simplesmente o resumo daquilo, obviamente você está perdendo o núcleo da coisa, né? A importância da coisa. Mas usar a AI de uma forma inteligente, né? Usar a inteligência natural junto com a inteligência artificial e como um potencializador disso é incrível. Imagina a quantidade de porta que se abre para vários indivíduos que não tiveram educação formal e que podem ter uma educação formal utilizando a inteligência artificial. E qual é o que você acha que é justamente esse desafio da educação? Porque a gente tem ali as informações, mas a gente precisa saber lidar com ela, né? Até fazer, como se diz, os prompts, as perguntas de uma forma que realmente seja, como você falou, usar com inteligência. Como a gente usa com inteligência e qual é o desafio dos profissionais em geral para poder vencer, digamos assim, continuar sendo importantes na vida das pessoas? Eu acho que o profissional tem que entender que a AI é uma ferramenta, né? E que não é o destino final. A AI vai te apoiar na jornada, ela não vai fazer a jornada por você. No momento que você entende que a AI é a tua jornada e que ela vai fazer o caminho, você está no caminho errado. Deve ser um caminho que qualquer pessoa consegue fazer. E comoditiza. Né? Qualquer pessoa tem acesso a AI, qualquer pessoa vai ter as mesmas respostas. E aí a barra média, né? Eu vou usar a palavra a barra medíocre, né? No sentido de média, que elevou-se com a AI, se equaliza com todo mundo. Porque todo mundo tem acesso a AI, todo mundo se equalizou, ninguém tem diferencial competitivo. Qual é o diferencial competitivo? Daquele que identifica que a AI, no momento que elevou essa barra para todo mundo, pode fazer com que você dê um passo maior aprendendo coisas muito mais rapidamente do que os outros. A gente tem esse potencial, então, de elevar essa barra para cima, né? Exato, exato. Com acesso a informações de uma velocidade que a gente não tinha antes. Então eu pego um podcast de 2 horas, pego um vídeo no YouTube de 2 horas, ou pego um livro e diz, cara, me resume esse assunto em 15 minutos ou em uma página. Ah, eu vi o resumo daquilo. Eu já entendi o contexto daquele determinado tema. Agora eu vou me aprofundar, ou não, eventualmente eu não quero me aprofundar naquele tema, eu queria ter só o conhecimento superficial. Ou ele pode criticar o tema também e adaptar para uma apresentação que você tenha na empresa, uma aula, para várias situações. Ou me auxiliar em áreas que eu não sou expert, entendeu? Eu não sou um expert em finanças, eu não sou um expert em contabilidade, mas a AI pode me dar um monte de insights para me preparar para uma reunião com o meu contador. Ótimo. O meu contador está preparado, né? E ele é o profissional que vai me dizer o caminho que eu vou seguir em uma determinada decisão. E aí consegue dar profundidade para aquele assunto, né? E avançar até em temas mais complexos que muitas vezes o teu contador precisa que você saiba até para ele conseguir fazer o trabalho dele, né? É exatamente isso. Muito bom, Regis. Passando agora para um bloco aqui final, né, que é onde que eu vejo muito esse teu lado, né, humano, né? O que é que hoje, né, você pensa, né, como um empresário que já tem uma jornada, né, vários experimentos, que também tem ali algo, né, muito consolidado como você falou, na sua família, né, muita inspiração. O que é que você hoje
pensa, principalmente, eu sei que você é uma pessoa muito generosa, com muitas pessoas ao seu redor, né? Uma pessoa de muitas amizades e gosta de estar incentivando os outros empreendedores também a fazer as suas jornadas, que você consegue identificar esses talentos, né, por aí. Mas exatamente para a Bia e para o Pedro, né? E o que é que você pensa, assim, de legado para eles, ou que trilha ainda você quer fazer junto com eles? Os meus filhos, né, Luiz? Poxa, se eu conseguir mostrar para eles alguns bons caminhos que meus pais me mostraram, eu acho que eu venci essa questão. Eu me lembro das primeiras vezes que a gente conversou, que você chegou aqui, e aí você estava meio emocionado, que veio com o Pedro no carro, e ele falou alguma coisa, falou assim: pai, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Aí você estava assim, ainda meio, acho que ele falou de uma forma bem espontânea, aí você ficou meio assim, né, ainda digerindo, né, porque realmente é muito legal escutar isso. Eu tento mostrar para meus filhos o seguinte: olha, você não precisa fazer a mesma coisa que eu fiz. Obviamente, você não precisa seguir a mesma carreira. Tem um caminho aí, mas escolhe o teu caminho, né? Escolhe o que faz sentido para você. E às vezes para uma criança dizer isso é difícil, né? Mas incutir isso na cabeça e ele começar a pensar, poxa, qual é o caminho que eu vou trilhar é muito importante. Dá a opção de escolha, Luiz. Eu acho que um dos segredos, assim, de uma vida equilibrada é você poder escolher, né? Então, deixar claro para eles também que eles têm a opção de escolha e que eles têm meios, no sentido de meios acadêmicos, meios de estudo, meios de princípios, para conseguir alcançar esses objetivos deles, sem precisar passar por cima de gente, sem precisar tomar atalhos, né? Atalhos que eventualmente não são atalhos corretos. Então, trazer esses princípios para eles são coisas muito importantes. E a gente vê realmente muito isso. Você tem, né, a sua parceira, né, do seu lado, né? Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher, né? A Leila. Qual o inegociável de vocês nessa educação dos filhos? Assim, o que é que para vocês é inegociável nessa rotina, nessa questão de você não identificar os sonhos deles, estimular que eles têm ali você como essa referência, e como é que você identifica que realmente eles vão fazer os próprios caminhos? A primeira, antes de mais nada, a Leila, quando a gente fala, eu fiquei falando de linearidade, não linearidade, né? A Leila, para mim, foi uma linearidade na vida, que é uma pessoa que eu casei, que sempre me trouxe equilíbrio e sempre teve do meu lado, né? Então, uma visão muito clara de, poxa, a gente é um time, vamos fazer dar certo. Isso é muito bom no relacionamento, Luiz, porque em muitos momentos da minha vida, principalmente quando as empresas estavam dando certo, eu vivia dentro de um avião, voando para um lado e para o outro, indo para fora do país, dentro do país, viajando bastante. E a Leila estava lá, né, ajudando em casa, ajudando com as crianças. Quando eu voltava, eu tentava ser o mais presente possível para mim naqueles determinados momentos, mas sem o suporte dela não tinha nada tinha dado certo. Absolutamente nada tinha dado certo. Então, isso é muito importante. Tem um princípio, eu gosto muito de um livro do Christensen, que é Como Avaliar a Sua Vida. Depois fica a dica aí, a gente bota o link no Como podcast. Avaliar a Sua Vida. E ele tem uma coisa do... fazer 100% é mais fácil do que fazer 98%. Quando você trata com princípios, sabe? Então, por que isso? Eu tinha um determinado princípio que era um princípio de família, um princípio de ética, honestidade, etc. Quando você fecha o 100%, é mais fácil do que dizer, olha, não, agora eu não vou fazer, eu vou dar um jeitinho, né? Então eu vou abrir mão daquilo. Então é um princípio que a gente sempre tentou buscar, de equilíbrio dentro de casa, de criação dos filhos, de mostrar a visão para eles, mostrar como eles deveriam seguir o caminho, né? Espero que a gente tenha conseguido, ou esteja conseguindo, né? Eu tenho uma filha de 19 e um filho de 13. Tem uma jornada ainda para eles, né? Por isso que eu tô perguntando, né? Qual é a jornada, porque, né, vocês ainda têm, né, já vão fazer aqui uma super viagem agora, né? Uma aventura na Patagônia. Vamos fazer trilha com a família inteira na Patagônia, 15 dias lá, super animado. Tenho que te contar depois como foi. Trilha na neve, Luiz. Saber essa aventura em família. E aí eu também ia realmente te perguntar sobre o livro,
Acho que assim, um livro que te deu literalmente um start, assim, às vezes tem aqueles livros que mudam, dá aqueles estalos assim, na gente. Se teve algum ali que foi um divisor de águas para você? Vou falar de livro para mim. São muitos livros, né? Assim, muitos. Tem vários que são inspiradores, né? Esse do Christensen é um como avaliar a sua vida, né? É um livro muito interessante, é um livro curtinho, dá para ler num fim de semana, deve ter umas 200, 300 páginas, mas é um livro muito prático. E é de um cara de tecnologia, não tem nada a ver. Olha. É de um cara de tecnologia, um professor, infelizmente, nos deixou há pouco tempo, mas é um livro inspirador. Você falou do Amir Klink, eu não gostava do Amir Klink, fui ler o primeiro livro dele, que foi aquele 100 dias entre o céu e o mar, né? E assim, me apaixonei pela capacidade de criação e de estruturação de um projeto, de organização e tudo mais, né? E aí me apaixonei pelo tema também, fui ler o livro do Shackleton, né? E a história do Shackleton, que é uma história assim, de empreendedorismo incrível. O Shackleton tentou fazer uma viagem para um dos polos e ele, nessa viagem, fica preso, o gelo se congela o barco dele, ele fica preso e ele decide ir sozinho, ele e mais um tripulante, num barco a remo, para buscar ajuda, deixando toda a tripulação dele lá. Vai num barco a remo, numa expedição que tinha tudo para dar errado, consegue buscar ajuda, volta meses depois, quase um ano depois, para resgatar a tripulação. Incrivelmente, a tripulação inteira estava viva, ele consegue resgatar todas as pessoas. Então tinha um princípio ali que um princípio de coesão, um princípio de time, um princípio de poxa, esse é meu time, eu cuido dele, sabe? São mensagens assim, que às vezes você lê num livro como esse, que diz, poxa, e se eu levasse isso para minha vida? E se eu levasse isso para minha empresa? E se eu levasse isso para as pessoas que trabalham? Você faz conexão, né? com tudo, né? Então essas histórias, então, essa é até uma motivação aqui do nosso podcast, que nós sabemos que como toca em momentos pessoas que muitas vezes precisam ouvir aquilo de forma real, de forma tangível, e entender que se existe uma história que foi feita ali com aqueles princípios, ela também pode, né? E a gente, como a mensagem até que o Guilherme falou para você ali no começo, né? De empreendedor, no Brasil de empreendedores, a gente gera ali uma prosperidade, né? De renda, de emprego e de autonomia, que eu acho que isso é muito também do esse empreendedorismo que você tem, né? De certa forma, eu consigo fazer, né? Não dependo. E de certa forma mudar a vida de pessoas, né? Muda. Que é o mérito das pessoas que estão mudando a vida, não é o mérito seu, mas você de certa forma dá meios para mudar a vida das pessoas, né? E o protagonismo de cada um. Exato. É importante. E aí, Regis, aqui também já chegando no final, se o Regis de 20 anos atrás fizesse uma ligação de 1 minuto para o Regis de hoje, o que é que esse Regis, né, lá de trás diria para esse Regis de agora? Poxa, que pergunta, viu, Luiz? Que pergunta. O Regis de 20 anos atrás diria assim, cara, vai em frente e erra todos os erros que tu errou e segue o mesmo caminho que tu fez. Não muda nada, porque isso te fez chegar até aqui. Então talvez eu não tivesse errado um monte de coisa no caminho e feito um monte de bobagem, eu não chegaria onde eu cheguei hoje, né? Deu muito trabalho para fazer isso, mas... Imagino. Repetiria essa jornada, né? Obviamente, se eu fosse começar hoje, se o Regis de 51 anos fosse começar hoje, ele faria um monte de coisa diferente, porque também ele aprendeu com essa jornada, aprendeu um monte de coisa do que deu certo e o que deu errado, que é um pouco do que eu faço hoje na minha profissão. Quando eu sento como conselheiro de uma empresa, ou como eu sento com a cabeça de produto, ou como eu sento com a cabeça de tecnologia, eu conto para os times, eu conto para as empresas, eu conto para os negócios, cara, como é que tu não comete os erros do Regis de 20 anos? Como tu muda essa trajetória aqui para de repente ter um caminho menos doloroso
para chegar na criação de um projeto ou de um produto. E compartilhar essa tua experiência é algo que a gente vê que cada vez mais o tempo também, mais uma vez, ele vai ali nos moldando, lapidando, transformando. Os cabelos estão ficando brancos, né, Luiz? E aí, não necessariamente cabelo branco significa sabedoria, mas existe algo tão mais valioso, né, que a gente acaba que olha para eles assim com a gratidão, né, exatamente, que o tempo trouxe ali uma clareza, né, imagina uma clareza de vida, uma clareza, né, uma transparência assim, poxa, né, como você falou, né, até, os erros são até bem, você olha ali, deve ter tido muitos sofrimentos, noites sem dormir, mas hoje você olha ali para trás e imagina, poxa, que vontade de dar um abraço naqueles erros que eles me trouxeram até aqui, né? O Jobs tem uma frase que diz assim, é fácil conectar os pontos quando você olha para trás, né? Você diz assim, olha, eu fiz isso causou isso, né? Isso me levou até aqui, etc. É super difícil você conectar pontos quando você está olhando para frente, né? E você falou agora, e até pegando um gancho, é muito como também o nosso trabalho, né, dos investimentos. Então, como realmente, né, a gente olha, isso aqui deu certo, então, para trás, né, a gente olha ali com aquele retrovisor e parece realmente muito fácil, mas é esse calibre o tempo todo, né, como o barco à vela, né, que a gente tem que alinhar os ventos o tempo todo. E ter pessoas próximas muito boas é o que vai realmente trazer ali com que você tenha todo esse suporte, né? Como você tem aí como empresário, né? Como todo um suporte desde dentro de casa, desde o contexto, a pessoas que foram ali sonhando junto com você, se engajando e você também puxando como realmente esse suporte de olhar para frente e fazer junto é importante. Pessoas melhores que você de novo, né, Luiz? E pessoas melhores. E às vezes eu ligo, Luiz, eu preciso fazer, tô com ideia de fazer isso, fazer aquilo outro, como é que a gente viabiliza isso? E a gente entra numa discussão de como viabiliza e como faz acontecer. E esse ponto que você falou de discussão é aquela discussão boa, né? Onde se troca, né? Não é algo que eu não tenho muitas vezes a resposta pronta, preciso de fazer várias perguntas também para entender a melhor forma, lhe passo ali um retorno e a gente vai ali construindo juntos, né? Que isso é muito importante. E aí, o que é que faz hoje, aí na data de hoje, né, mano, 2026, depois de tanta história, o que é que ainda faz teu olho brilhar, Regis? Olhando para o futuro. Luiz, o empreender é um negócio que eu acho que uma vez que você é picado, não tem cura. É picado, né? Uma vez que você é picado, não tem cura. Eu acho que a gente construiu um negócio muito grande lá atrás. Conseguimos transformar uma empresa de software local numa empresa global, né? Vendendo em vários países, vendendo em vários idiomas. Esse negócio nasceu aqui no Ceará. Então, assim, para mim foi uma grande felicidade construir esse negócio a partir de Fortaleza. Isso foi interessante. Empreender novamente, fazer isso acontecer e fazer esse negócio acontecer daqui, transformando a vida de pessoas locais, é uma coisa que brilha meu olho, certamente. Repetir essa jornada é uma coisa super interessante. Então, o bichinho do empreendedorismo, quando pica, não tem jeito. E é muito genuíno. Eu sei que você está falando isso, que como eu falei antes, você é uma pessoa muito generosa em ouvir, em olhar as pessoas, enxergar potencial, talentos. Então, assim, no mundo onde que hoje as dificuldades, né, as notícias ruins, as dificuldades são tão, digamos, bombardeadas, o não pode, ou os caminhos mais fáceis, histórias assim como a sua e de que ainda abre o ouvido, o olhar também para histórias de empreendedorismo, é muito importante porque a gente vê, né, tantos jovens, como você falou, às vezes no campo ali das ideias, mas o campo da ação, às vezes precisando de um incentivo. Então, quero muito agradecer esse momento, que eu sei que nós vamos ter aqui
vai ficar esse momento registrado, né, que eu espero que inspire muitas pessoas, né, não importa a quantidade de pessoas que assistam, mas importa os corações que sejam tocados e cabeças e mentes que possam ali ter ali um ponto de inspiração para tocar os seus projetos. Obrigado, então, Luiz. Regis, muito obrigada pela sua vinda, pela sua agenda mais uma vez. E o Start Explica e a Start está aberta aqui para você sempre. Muito obrigada. Obrigado. Tudo de bom para todos nós. Obrigado, Luiz. E estamos aqui encerrando mais um Start Explica. Eu espero você no nosso próximo episódio.